Então, bom dia a todos, né? Hoje é dia 2 de junho, né? De 2020, a aula de estruturas hiperestáticas. Hoje nós vamos conversar, né? Entrar em contato com o processo de Cross, né? Que é para estruturas hiperestáticas, né? Eu acho que é um dos processos mais tradicionais, conhecidos, falados na engenharia civil, né? As estruturas hiperestáticas. Né? Então vamos aqui, vamos ver esse procedimento aqui, ó. Eu vou explicar esse procedimento, né, do método de Cross. Né? Eu fiz já elaborei essa estrutura aí, resolvi essa estrutura e vou mostrar para vocês passo a passo como é que faz, né? Como é que realiza, né, o método de Cross. Como também vimos aqueles métodos nas aulas passadas de linha de influência. Aqui também é um processo, né? É uma sequência, né? Então, nós temos aqui, ó, pessoal, uma estrutura hiperestática, né? Aqui tem um apoio, nós temos aqui o apoio engastado, né? Tem um apoio engastamento aqui, um apoio engastado. Daí nós temos um apoio fixo e um apoio móvel. Né? Aqui nós temos no primeiro tramo dessa viga contínua aqui, nós temos um carregamento distribuído de 10 quilonewtons por metro. Né? Fazer a representação dele aqui, né? Para irmos nos acostumando aqui. E aqui nesse tramo, no tramo BC, né, nós temos um carregamento concentrado no meio do tramo de 50 quilonewtons. Então, nós já percebemos que essa viga aqui, ó, contínua, ela tem mais apoios, né, do que precisa, né, para aquela resolução tradicional de viga isostática. Né? Então, não conseguimos, né, olha, com essa viga aí, a gente não consegue resolver, né, pelas três equações, somatório das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero, e somatório dos momentos igual a zero. Então, não consegue resolver essa estrutura com essas três equações, porque essa estrutura, né, com essas equações, a gente só resolve o quê? Estruturas isostáticas, que é uma outra disciplina, né, que eu acho que ninguém fez aqui ainda, né? Isostáticas. Então, essas três equações só resolvem estruturas isostáticas. Para estrutura hiperestáticas, pessoal, que são 90% das estruturas na construção civil, 90% das estruturas são estruturas hiperestáticas. Né? E daí o que acontece, pessoal? E aí um dos métodos, nós vimos vários métodos, né, para resolver a estrutura hiperestática, né? O que é o método dos trabalhos virtuais, né?
daí o método dos deslocamentos, são vários processos. Esse aqui é mais um dele que usa, né, os princípios de trabalhos virtuais também, só que ele é um pouco mais tranquilo, né? Seguindo tranquilamente o passo, ele é mais tranquilo. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó, antes de a gente... eu queria mostrar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o F-Tool, né? Vou entrar no F-Tool, né? Que é aquele programa lá, que alguns aí na sala, né? Como o Marcelo, como o Laerte, como a Rayana, já são mais especialistas, né? Nossa, esse programa salva tudo. Como é que é? Esse programa salva tudo. Salva. Olha aqui, mas então, olha aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui, ó. Vocês olham aqui que eu já desenhei no método no F2, ó. Não sei se dá para vocês olharem, eu já desenhei essa mesma viga nossa aqui, ó. Né? Posso até, não vou colocar as cotas para não, né? Então, olha aqui, ó. Então, já desenhei a mesma viga. Então, se eu quiser, eu vou lá, né? Aqui, ó, agora eu vou ver o que aconteceu aqui. Aqui. Não era aí que eu queria que você fosse. Eu quero você nesse canto aqui e essa outra tela aqui. Não está dividindo a tela. Agora tem que dividir. Pronto. Né? Então, aqui no F-Tool, se eu for aqui, ó, nesse canto superior à direita, que é onde está meu mouse, eu clico e falo, eu quero a reação, o diagrama de momento fletor, para eu descobrir aonde o esforço solicitante está. Ele já desenhou. Aí, ó. Né? E daí, eu falo, me faça o diagrama de momento fletor. Pronto, ele já desenhou. Então, eu já descubro, olha aqui no apoio, aqui, ó, o momento negativo máximo que ocorre em cima desse apoio aí, que eu vou ter que colocar aço aí em cima, né? Porque a tração nessa viga vai estar em cima. E a gente sabe que o concreto não resiste à tração. Por isso que a gente põe um aço, né? Porque aonde traciona, a gente tem que pôr o aço na viga, né? Então, quero mostrar para vocês, o F2 ele resolve tudo isso. Mas o F2 também já usa esses métodos para poder calcular. E vocês vão ver que o resultado dá igual. No manual, no processo manual do método de Cross, né? Que nós vamos fazer manual. E no F2 dá o mesmo resultado, né? Dá o mesmo resultado. Então, vamos, então, agora, aqui no método manual do método de Cross. Ó. Então, aqui nós temos, né? Eu vou mostrar o método, daí a gente pode começar a fazer ele de novo, né? Passo a passo. Né? Então, o primeiro passo, olha, eu vou... Né? Então, é essa viga aqui, ó. Né? Eu gostaria que, né, que acompanhassem, né? Se pedir para voltar, pode falar, não tem problema nenhum. Né? Então, o primeiro passo é aqui, ó. Esse é o nosso primeiro passo aqui. Ó. Você vai lá, olha, é aquilo que chama aqui, ó, desenhar o sistema hipergeométrico. Né? O que é o sistema hipergeométrico? Eu vou lá, né? Aqui manteve o apoio engastado, né? Aqui é o apoio engastado aqui, vamos desenhar ele. Né?
no lugar deste apoio móvel, eu coloco uma chapa de aço, né? Só naqueles do meio, né? No meio eu coloco como se fosse uma chapa de aço aí, né? Criando um sistema hipergeométrico, tá? E daí, o que acontece? Eu faço uma rotação, né? Eu faço uma rotação nessa viga e ela fica com essa deformação pontilhada aqui, que eu posso até desenhar ela mais forte aqui. Então, ela vai ficar, né, na hora que eu deformo essa chapa de aço, ela vai ficar com essa deformação aqui, certo? Dá para ver mais ou menos, né? Então, aqui não tem essa... Olha que aqui deforma, tem uma inclinação da viga aqui, ó, no ponto C, né? Né? Porque aqui é um apoio móvel, então ele roda, né? A viga em cima do apoio C, ele roda, né? E aqui, pessoal, ó, como é o apoio engastado, ele sai retinho aqui, ó, né? Ele sai reto aqui, paralelo, porque ele não roda no engaste. No engaste, vocês lembram que ele não roda, né? Porque aplica um momento aqui, ó, né? Esse apoio aplica um momento na viga, ele não roda, tá? E daí o próximo passo, ó, é, no nosso sistema hipergeométrico aqui, determinar esses coeficientes de rigidez, né? Aqui eu chamei de apoio 1. Então, meu coeficiente de rigidez K no apoio 1 à esquerda, né? E o coeficiente de rigidez K no apoio 1 à direita. Tá? E como a gente encontra esse coeficiente de rigidez? É uma tabela, né? É uma tabela que é dada, é uma tabela, está na apostila, essa tabelinha, e eu peguei da apostila aqui também, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, coeficiente de rigidez. Então, o coeficiente de rigidez, né? Quando um lado estiver engastado e o outro um apoio móvel, o coeficiente de rigidez é 4EI dividido por L. Tá? Então, aqui esse valor que eu vou pôr lá. E quando você tiver essa viga aqui, ó, né, biapoiado, o coeficiente de rigidez para essa viga vai ser 3EI dividido por L. Então, eu consultei essa tabela e vou lá. E volto lá na nossa atividade. Aqui. Ó, desse lado, ó, vocês lembram? Aqui era engastado e aqui eu apoio, né, o apoio móvel, né? O engastado, né? Engastado e o apoio móvel. Então, ó, desse lado aqui é 4, o momento aqui, ó, o coeficiente de rigidez é 4EI sobre L, então 4, o EI eu já foi dado, né? É uma característica da seção transversal, depende do material, o EI é o produto, aquilo que se chama de produto de rigidez, né? Em estrutura, se você pegar o momento de inércia da seção transversal e multiplicar pelo módulo de elasticidade longitudinal, esse é o produto de rigidez. E foi dado 180 meganewton vezes metro quadrado. Daí eu tirei o mega e deixei em quilo. Então, no lugar do EI, eu tirei, ficou 180 mil
quilonewton metro quadrado, né? Então, fica 4 vezes 180 mil, e o comprimento L é esse aqui, ó, 4,5, porque nós estamos do lado, nesse trecho AB, ó. Esse desenho eu já fechei aqui do lado AB, ó. Tudo que tiver desse lado aqui nessa reta é com relação a esse trecho AB. Então, na hora que você fez 4 vezes 180 mil dividido por 4,5, é igual a 160 mil. Tá? Então, esse coeficiente de rigidez aqui, K, do apoio 1, do lado esquerdo E, deu 160 mil. Tá? E aí, eu vou passar para o lado BC, que é a direita, ó, a direita do apoio 1. Então, o coeficiente de rigidez K1D, né? Nós vimos pela tabela lá, que é 3EI dividido por L. Pessoal, deixa só, o método de Cross é assim. Né? Ah, por que isso? Então, daí a gente, eu quero saber. Daí a gente tem que deduzir o método de Cross. Né? Então, nós estamos vendo como é que se aplica o método de Cross. Né? Então, ó, só mostrando aqui na tabela para vocês, ó, aqui, ó, que é esse daqui, ó, você vê na tabelinha, ó, coeficiente de rigidez, 13i sobre L. Aqui, à direita, né, olha, a viga tem aquela, é biapoiada, com essa deformação, então, o produto de rigidez 13i sobre L, 3EI, uma característica da viga, da seção transversal da viga, 180 por 3, então, o produto de rigidez deu 180 mil para o lado direito. Tá? E agora eu vou calcular o próximo passo, 2. O que eu vou calcular aqui? Ó? O fator de distribuição do lado esquerdo do apoio 1. Né? O fator de distribuição aqui do lado direito do apoio 1. Tá? E como é que eu calculo o fator de distribuição? Eu pego o coeficiente de rigidez do lado esquerdo, porque eu estou do lado esquerdo, né? E divido pela soma dos dois coeficientes de rigidez, né? O do lado esquerdo mais o do lado direito. Né? Fazendo essa conta, né? Vocês podem até fazer aí, ó. Quem tem calculadora, você faz o quê? Ó? Aqui é 160 mil, ó. 160 mil dividido por 160 mil dividido por 180 mil. Você encontra o fator de rigidez do lado esquerdo da 0,47. Então, eu venho aqui, o pessoal tem que escrever nesse processo, nessa sequência embaixo que eu estou fazendo, tá? Não é que eu estou colocando aí por colocar, é o processo, a ordem correta é você ir descendo embaixo da viga, né? Que é mais ou menos quem já fez as outras disciplinas de estrutura comigo, eu sempre costumo fazer embaixo, tudo sequência embaixo, né? Então, esse método ele tem que ter essa disciplina também, né? Então, eu achei aqui o fator de distribuição, o fator de distribuição, né, do lado esquerdo. E agora eu vou achar o fator de distribuição do lado direito, né, que é a mesma coisa, só que como eu estou do lado direito, eu pego o coeficiente de rigidez do lado direito e divido pela soma do lado direito e do lado esquerdo. Né? Fazendo a conta, eu vou lá e faço assim, ó. Aqui não é assim, ó, o K, o coeficiente de rigidez do lado direito, deu 180 mil. Então, eu vou lá, 180 mil dividido por 180 mil mais o lado
esquerdo, que deu 160 mil. Por 160 mil. Que me dá 0,53, né? Que me deu 0,53. Então, o segundo passo, né, foi o fator de distribuição, e já achei aqui os dois aqui e coloco embaixo o fator de distribuição embaixo de cada apoio, né? Ó, tá vendo aqui, ó, do lado direito, esquerdo, ó, desço aqui, ó, 0,47, do lado direito do apoio 1, 0,53. Então, acabamos a segunda etapa, né? Agora vamos para a nossa próxima etapa, que é determinar, né? Determinação dos momentos de engastamento perfeito, né? Então, terceiro ponto, né? Terceiro item, vamos lá. Ó, aqui é a terceira etapa, ó. É nessa sequência, pessoal, né? Não se, já achou o fator de distribuição, já achou o coeficiente de rigidez, vamos focar agora nesse agora, ó. Então, agora vai ser vamos determinar os momentos de engastamento perfeito, né? Então, eu vou transformar cada tramo, ó, vou transformar o tramo, os internos, ó, eu vou substituir esse apoio B como se fosse o engastamento perfeito dos dois lados do apoio 1. Né? Então, aqui, ó, eu tirei o apoio e coloquei, né? Eu aplico esse momento aqui, ó, né? Agora, eu aplico esse momento aqui, né? Nesse sentido mesmo, né? Porque é o carregamento também real, né? Que nós dividimos os tramos em engastamento perfeito, né? Tiramos um apoio A e colocamos um apoio engastado no lugar do A e dividimos em tramos, né? Então, aqui é o tramo AB. E aqui é o carregamento, né, original, né? Observa que voltou o carregamento original agora, né? Então, voltou, esse tramo é 10 kN por metro quadrado. Daí, o engastamento perfeito, o momento de engastamento perfeito, eu vou olhar esse carregamento aqui, ó, pessoal, e vou numa tabela também, que também é uma tabela dada, né? Que está na apostila também, né? Já usamos essa tabela, pessoal, mas estamos usando de novo, né? Aqui, ó. Então, eu vou lá e vejo o seguinte, ó. Não é isso, ó. Nós estamos lá em que situação? Ó, dois engastamento perfeito aqui, ó. Dois engaste do lado e esse carregamento distribuído. Certo? Então, o momento em A vai ser QL ao quadrado sobre 12 e o momento em B vai ser menos QL ao quadrado sobre 12. Então, agora a gente vai lá. Aqui. Eu vou chamar aqui de beta A, né? Beta A. Então, esse momento aqui do engastamento perfeito, que eu chamei de beta A, ó, da tabela, na tabela, vimos uma tabela, não é invenção, vimos uma tabela. QL ao quadrado dividido por 12. Então, eu vou lá substituir o Q por 10, o L ao quadrado, que é 4,5, que é esse vão, e divido por 12. Podemos até fazer a conta de novo, né? O Q é 10, o L ao quadrado, que é 4,5, que é o vão, né, do tramo AB, e divido por 12, que dá 16,88
quilonewton vezes metro, porque é um momento, né? Tá? E daí eu vou lá, né? Deixa eu ver aqui que tá. Eu vou lá e acho, ó, agora esse momento aqui, ó. Esse momento no apoio 1, né? Sempre lembrando que aqui é o apoio 1, né? O do meio era apoio 1. Então, vou achar o momento de engastamento perfeito, que eu chamei de beta 1, 0 e. Poxa, o que seria isso? Ó, então, beta é de momento de engastamento perfeito. O 1 é porque é no apoio 1. O 0 é porque eu coloquei novamente os carregamentos originais, né? Estou trabalhando com o carregamento original, por isso que é 0. Vírgula, o E é porque está à esquerda do apoio 1. Tá? Então, beta 1, 0, E de esquerda. Nós vimos ali na tabela que é menos que L ao quadrado sobre 12. Né? Vamos voltar lá só para reforçar. Aí, ó, essa tabela geralmente não é assim, é uma tabela mais direta, né? Mas está lá na apostila assim. Então, nós temos esse esquema estrutural ali, do engastamento perfeito, com esse carregamento. Então, ó, em B, né, é menos que L ao quadrado sobre 12. Ó, tá aqui, ó. Menos que L ao quadrado, deixa eu, né? Aqui é igual. Ó, é menos que L ao quadrado sobre 12. Então, substituindo, é o mesmo valor do de cima, só que é negativo. Então, agora estamos no item 3, momento de engastamento contínuo. Né? E agora vamos para o tramo BC. Né? O tramo BC é esse aqui. Ó, né? Nós convertemos o apoio central em engastamento. Né? Então, você tem essa viga aqui, esse esquema estrutural. Aqui é o engastamento. E aqui você tem uma carga concentrada no meio do vão de 50 quilonewtons. Né? E daí nós vamos lá, na tabela de engastamento perfeito. E olhando lá, né, eu acho esta daqui, certo? Né? Eu acho esta daqui. Com esse carregamento aqui, ó, o que dá o MA é P vezes AB, dividido por 2L ao quadrado, dividido por L mais B, aqui, ó. P, o carregamento concentrado, vezes A vezes B, vezes A vezes B, dividido por 2L ao quadrado, que multiplica L mais B. Então, vamos lá fazer essa conta aí. E vocês observam que no lado A, B, não tem momento. Porque nesse apoio fixo, né? Ele não absorve o momento. A viga aqui, que é no apoio fixo, né? Só lembrando, né? Se você tem esse apoio aqui, ó, quando você carrega a viga, ele se deforma assim, ó. Não aplica momento, né? Ao contrário do engaste, né? Você põe uma carga aqui, ele se deforma assim. Olha a diferença da deformação aqui e aqui. Aqui se deforma assim porque ela não aplica momento nenhum, esse tipo de apoio. Né? E esse se deforma dessa forma porque aqui existe um momento que esse apoio aplica e impele. Isso é usado na construção civil, né?
Isso é estrutura metálica, é a forma que você faz os apoios, né? O sistema construtivo que se adota os apoios, ele confere esse travamento ou não, né? Não é que isso aqui não é teórico, estudando, não, na hora que você vai fazer mesmo, você coloca que tem que ser um apoio engastado, e no sistema construtivo existem métodos para engastar os elementos estruturais, né? Então, vamos lá. Então, achamos aqui esse momento ali, em A, e vamos aplicar ele aqui, ó. Que é aquela forma, momento aqui, ó. Um momento de engastamento perfeito. Beta, 1, porque é o apoio 1. 0, porque é o carregamento original, né? E o D, porque está à direita do apoio. Então, ó, o P é 50. A vezes B, como ele está no meio, né? Aqui é 1,5, né? E ali é 1,5, né? 1,5, 1,5 m. Aqui 1,5 m, na viga, né? A nossa viga é assim. Então, fica, né? A vezes B é 1,5 vezes 1,5, dividido por 2 vezes o L ao quadrado. O L ao quadrado é 1,5 mais 1,5, 3. Que multiplica o L, que é 3, mais B, que é 1,5, está na metade. Então, fazendo essa conta aqui, eu achei que esse momento de engastamento perfeito deu 28,13 kN vezes metro. E daí que eu vou fazer, pessoal? Eu vou representar, ó, esses momentos aqui, ó. Quanto deu o beta A, o momento em A? 16,88. 16,88. Estão vendo aqui, nessa linha aqui, né? Ó, nessa linha aqui, ó. Coloquei o resultado dos momentos de engastamento perfeito. Ó. 16,88 aqui em beta A, pus o valor aqui. Menos 16,88 no apoio 1 à esquerda. Né? Sempre lembrando que nós estamos trabalhando aqui em tramos. Né? Aqui é o tramo AB e aqui é o tramo BC. Daí o engastamento beta 10E deu 28,13 e coloquei aqui. Tá? E aqui, o momento nesse apoio fixo é 0. Então, eu coloquei 0. Tá? Então, está 0 aqui. Tá? Então, aqui nós terminamos a nossa quarta etapa, né? E agora nós vamos para a etapa 4, né? Ó, etapa 4, que eu vou fazer o quê? A transmissão e a distribuição dos momentos. Como é que eu faço isso? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar, né, os momentos. Eu vou somar os momentos em um, ó, momento em um à esquerda, né? Eu vou somar os momentos em um à esquerda, que está aqui, ó, menos 16, ó, à esquerda, menos 16,88. À direita, ó, quanto deu? 28,13.
Então, somei os dois aqui, ó, e multipliquei pelo fator de distribuição à esquerda. Ó, o fator de distribuição à esquerda deu esse valor aqui. Ó. Ai, caramba, peguei a caneta de ponta cabeça. Deu esse valor aqui, ó. Não deu? Né? Deu esse valor aqui, ó, 0,47. Né? Então, peguei, olha, pessoal, ó, somei os dois, ó, somei esses dois, tá aqui, ó, e multipliquei pelo fator de distribuição à esquerda, porque eu estou somando os momentos de distribuição no apoio 1 à esquerda. Tá? Então, aqui é a soma dos momentos, né? E aqui é o fator de distribuição, FD. Com detalhe, quando você faz essa soma dos momentos, aqui, né? Aqui é a soma dos dois momentos, tanto a esquerda como a direita, mas você só multiplica aqui pelo fator de distribuição à esquerda, né? Fator de distribuição à esquerda. Porque aqui é a somatória dos momentos em 1 à esquerda. Esse 1zinho aqui é porque é a minha primeira interação. Né? Se eu tiver que fazer várias distribuições, né? Que esse é o... Aqui está a diferença do método de Cross. Aí nós fazemos um processo interativo. Né? Nós vamos fazer um processo interativo. E essa é a nossa primeira interação. Por isso que você tem esse 1zinho aqui em cima. Né? Esse 1 aqui. Então, na hora que eu faço essa soma aqui, ó, e essa multiplicação, eu acho que o momento do apoio 1 à esquerda me dá menos 5,29. Eu venho aqui e escrevo. Tá aqui. Aqui tá faltando um sinalzinho aqui, né? Então, e agora eu vou fazer, olha, a somatória, né? Eu achei esse valor aqui, então. E vou lá e coloquei aqui, menos 5,29. Agora eu vou fazer a soma dos momentos à direita do apoio 1. Soma aqui é 28, que é a mesma coisa, ó, 16,88 mais 28,13 vezes aqui, ó, o que aqui é o fator de distribuição à direita, que nós vimos que deu 0,53 aqui em cima. Aqui. Nós vimos que deu esse valor aqui, ó, 0,53, fator de distribuição. Então, eu estou somando os momentos ali e distribuindo para cada lado. Né? Então, vamos aqui. Ó. Então, eu somei aqui os dois de novo, multipliquei agora pelo fator de distribuição à esquerda, né? À direita, que é 0,53. Sempre lembrando, troco de sinal. E ponho o negativo na frente. Então, só fazendo essa multiplicação aqui, essa soma e essa multiplicação, eu cheguei nesse valor aqui, ó. 5,96 menos 5 pontos, e vou lá e coloco. Aqui. Né? Certo? Então, coloco aqui também. E agora o próximo passo. O que eu faço agora, pessoal? Que eu achei esses dois valores, né? Aqui. Eu pego esse valor aqui e jogo metade para lá. Para a esquerda. Ó. Pego metade de 5,29. Agora eu estou fazendo, né, a distribuição. Né? Estou fazendo a distribuição. Agora vou distribuir
esses dois momentos aqui que nós achamos ali, né? Vou distribuir metade, eu jogo para lá, tá? Por que aqui eu não vou jogar metade para lá? Porque aqui não absorve momento, né? Aqui esse apoio engastado absorve momento. Então eu jogo metade de 5, ó, metade, meio, né? De 5,29, fica, tá vendo, ó, menos 2,65, eu logo jogo para o lado que tem o engastamento, né? E a outra, se tivesse aqui um apoio engastado, eu ia jogar metade para cá também. Mas como é um apoio fixo, que não absorve momento, como nós vimos, eu não jogo nada. E o próximo eu faço o quê? Somo os dois, ó. Somo tudo aqui, ó. Ó, somo aqui, ó, também, ó. Então, 16,88 menos 2,65, 14,23, né? Aqui, ó, 16, aqui tem um negativinho aqui, ó. Né? E essa soma aqui dá também 22,17. Então, olha aqui que nós já, nessa primeira interação, já se igualou esses momentos, não precisa fazer mais interação, né? Já se igualou aqui os momentos, já chamo, então, os momentos fletores, né? Já determinamos, então, os momentos fletores, ó. Que dê uma olhada aqui, pessoal. Fizemos aqui na mão, ó. Então, ó, esse daqui, ó, é o momento ali no engaste. Ó, 14,23, ó, fizemos aqui na mão. E olhe aqui agora, pessoal, o momento fletor no F2. Olha quanto deu o momento aqui. 14,2. Né? Tá vendo? Aqui esse é o momento, o nosso, pelo F2, eu desenhei a mesma viga e calculei. Aqui é pelo programa, ó, e lá fizemos manualmente no método de cross. Ó, aqui deu 14,2 e lá deu 14,23, quer dizer, uma aproximação. Né? Cadê a minha outra planilha? Olha aqui, ó. Aqui, ó, 22,17, o momento fletor lá no apoio 1 do meio, no, aqui, ó, quanto deu aqui no nosso F2. Ó, 22,2. Lá o nosso deu 22,17. Né? E aqui no outro é zero também. Né? Aqui o momento é zero no apoio, nesse outro apoio 2 lá, do lado direito, deu zero, o nosso também deu zero. Aqui o nosso momento deu zero aqui, né? Ó. Então, nosso momento aqui deu zero, lá deu 22,17 negativo, né? Aqui é a mesma coisa, pessoal, ó, porque aqui é negativo, porque nós estamos olhando para o lado esquerdo. Quando você olha para o lado direito, a convenção de sinais inverte, e o que é positivo é negativo, né? Quando você olha para o lado direito, você inverte a conversão de sinais. Quando você olha para o lado esquerdo, você mantém a nossa convenção de sinal original. Né? Então nós achamos os momentos fletores. E tendo, né, pelo método de Cross, ele acha o momento fletor, pessoal, de uma viga hiperestática. E o processo é sempre esse mesmo, né? Esse método de Cross. Né?
É esse processo que nós descrevemos aqui, ó, essa sequência que você vai desenhando um embaixo do outro, né? Que é o primeiro você desenha essa viga hipergeométrica aqui, né? Você desenha essa viga hipergeométrica que é esse item 1. E determina os coeficientes de rigidez, que é o quê? É uma tabela. Só precisa ter calma, pessoal. É uma tabela. Daí, no item 2, você determina o quê? O fator de distribuição. E nós achamos aqui que é em função do coeficiente de rigidez. É uma média, né? Então, né, achamos o fator de rigidez. Daí, nós transformamos no próximo passo, nossa viga contínua no momento de engastamento perfeito. O que é? Nós pegamos aquele apoio do meio e transformamos em apoios engastados, né? E aí, e como é que a gente calculou isso? Fomos numa outra tabela. Certo? E daí colocamos esses valores no quarto item, pegamos os valores e colocamos aqui, ó. É que nós achamos aqui em cima na tabela. E daí o que nós fizemos? Fizemos a distribuição, né? Fizemos o quê? Fizemos a distribuição, né? Bom, fizemos a distribuição dos valores aqui, ó. Fizemos uma média entre essas duas, ó, uma média entre os momentos e multiplicamos pelo fator de distribuição do lado esquerdo e colocamos aqui o valor. Depois fizemos o quê? Ó? Uma média entre esses dois aqui, multiplicamos pelo fator de distribuição do lado direito e colocamos o valor aqui, né? E daí fizemos o quê? A transmissão. Pegamos metade do que nós achamos aqui nessa média distribuída, jogamos metade para o lado esquerdo e para o lado direito. Só que no nosso caso, o lado direito não absorve momento, então não tem que jogar momento aonde não absorve. Então, não jogamos nada, mantivemos tudo aqui, né? O próximo passo, né, nós somamos tudo, né? E aqui já deu igual, paramos o nosso processo interativo, que já fechou aí o valor, né? Se tivesse dado diferente, teria que continuar fazendo mais uma transmissão, né? Então, aqui já demos o valor, já achamos o momento, já resolvemos os momentos nessa estrutura hiperestática aí. E daí conferimos aqui com o F2, né? E vimos que estava certo, né? Porque, né, muita conta, né? Só que daí, o que eu quero saber? Eu tenho um momento, só que eu quero saber as reações de apoio, né? Numa estrutura, você precisa saber o quê? As reações de apoio, o diagrama de esforços cortantes e o diagrama de momento fletor, né? Para calcular uma viga, você precisa saber as reações de apoio, os diagramas de esforços cortantes e os diagramas de momento fletor. Eu dou ênfase porque quem não fez ainda RESMAT, ou avançado, ou RESMAT comum, né? RESMAT 1, pode ter uma dificuldade, mas que sirva já para quando for fazer o RESMAT, né? Já tenha isso. Ah, por que a gente faz os diagramas de cortante e do momento fletor? Ah, para encontrar os valores solicitantes máximos que atuam numa viga para fazer o cálculo da viga. Que, para mim, em muitas situações, é mais importante do que o cálculo mesmo da viga. Porque se você erra a carga que está atuando na sua viga, o momento fletor máximo, né?
todo o cálculo restante vai estar comprometido, né? Então, não é física, é isso que eu quero para você. Já é física para adultos, né? Não é aquela física introdutória, que é importantíssima, né? Você vê a importância daquela física introdutória, né? Porque agora nós, né, estamos com uma física mais para engenheiros mesmo, né? Daí eu vou querer calcular as reações de apoio, né? Daí eu vou querer, né? Como é que eu faço para calcular as reações de apoio? Né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, cálculo das reações de apoio. As reações de apoio. Né? Então, eu desenhei aqui o diagrama do corpo livre, né? Nosso diagrama do corpo livre, né? Eu tirei os apoios e substituí pelos momentos, né? Aqui no A tem um apoio, né? Aqui está a nossa viga, eu desenhei ela de novo aqui para a gente acompanhar, né? Na sequência. Essa é a viga. Só que eu já tenho esse momento aqui, ó. Tá aqui, esse momento que esse apoio aplica na viga. Então, daí eu vou dividir naqueles tramos, pessoal, para calcular. Eu vou dividir naqueles tramos, ó, né? De A a B, separei e dividi, né? Então, vai estar aplicado aqui aquele momento que nós encontramos, né? O nosso carregamento 10 kN por metro. Aí, VA, né, que é a reação de apoio em A, e aí a reação de apoio em B, como eu dividi a viga no meio, aqui eu vou chamar desse lado AB, eu vou chamar de VB'. Né? E como eu separei a viga, eu vou aplicar aquele 22,17 aqui, ó, que nós encontramos aqui. Aqui, ó. 22,17 aqui, ó. Eu aplico aqui ele. Tá aqui, ó. Então, esse daqui tá aqui, ó. E aquele 14,23. E esse tá aqui, o 22,17, que tá aqui. Né? E vamos lá. E aí eu dividi o BC no outro traminho, ó. Coloquei também aquele momento que nós achamos lá, ó. Né? Então, o B nós dividimos, então aqui ficou o VB, duas linhas. E aqui o VC. E aqui o carregamento de 50 kN, né? E vou fazer o que, então, agora, pessoal? Você vê que vai longe o negócio, né? É para adulto, viu? É para adulto. Então, eu vou fazer o primeiro, ó. Primeiro, eu vou fazer, ó, o equilíbrio dos trechos da viga. Eu dividi em dois trechos, né? Trecho AB. Então, vou fazer a somatória dos momentos em A, aqui, né? O apoio aqui, igual a zero. Então, vamos lá. Aqui eu adotei aqui, pessoal, eu segui a apostila lá, né? Que ele falou assim, ó. Né? Aqui é o X, aqui o Y, e ele falou que o momento ele adotou lá no sentido anti-horário positivo. Certo? Então, ó, o 14,23 está no sentido anti-horário. Né? Então, coloquei positivo. 14,23. E daí, quem mais está atuando, pessoal?
tem esse carregamento distribuído, que vale quanto? Né? Esse carregamento é 10 vezes 4,5, ele é aplicado na metade, né? Certo, engenheiro? Ele é equivalente a um carregamento fictício aplicado na metade. Então, vai ser 10 vezes 4,5, vezes o momento é força vezes distância, vezes 4,5 dividido por 2, né? Aqui, ó. Vezes 4,5 dividido por 2, no sentido qual? Horário, que na nossa convenção é negativo. Ó. 10 vezes 4,5, vezes 4,5, que é essa distância, dividido por 2. Que está aqui essa equação, no sentido anti-horário. Daí mais o V'B, ó, né? Que está rodando no sentido anti-horário com relação ao apoio A, ele tende a rodar assim, ó, né? Esse V'B. Né? Anti-horário é positivo, vezes, é V'B vezes essa distância desse tramo da viga, que é 4,5 aqui, que deu 4,5 aqui, certo? E ainda tem esse outro momento de 22 e 27 aqui, ó, que é menos, né, porque ele está rodando no sentido horário, 22 e 17 igual a zero. Somatória dos momentos em A tem igual a zero. Você resolvendo essa equação, aqui só tem o V'B, você chega que o V'B, né, deu esse valor aqui, 24,26 aqui. Então, V'B deu 24,26. Daí você faz, ó, a somatória das forças igual a zero. O que você tem de força aqui, ó? VA menos 10 vezes 4,5, ó, aqui é 10 vezes 4,5, que dá 45 quilonewtons, né? Então, vai ser VA menos 45, porque está para baixo, mais V'B, que está para cima, né? Mais V'B, que está para cima, igual a zero. Né? Então, você aqui já achou o VA. O VA, então, deu 20,74. Então, para o trecho AB, pessoal, nós achamos já o VA e o V'B. Tá? Vamos agora para o trecho BC da nossa viga aqui. E vou fazer também a somatória dos momentos, né? Em B igual a zero. Né? O nosso B está aqui, ó. Somatória dos momentos em B igual a zero, que é 22,17, ó, no sentido anti-horário, né? O anti-horário foi adotado como positivo, menos, que é o 50, que vai girar no sentido aqui, ó, horário, então ele é negativo. Vezes essa distância aqui, que nós vimos que é 1,5. Né? Aqui é 1,5, desse lado é 1,5 metro. Né? Então, força vezes distância, 50 vezes 1,5 negativo, que está aqui. E a outra força, VC, ela tende a girar no sentido anti-horário, que é positivo, vezes essa distância, que dá 3. Ó, VC vezes 3, certo? Então, você tem essa expressão aqui, que você, calculando, você acha o VC. Essa reação VC aqui, então, está determinada. A seguir, engenheiro, a gente vai fazer as somas das forças verticais e igualar a zero. Então, vai ser, ó, V'2B, né? Quer dizer, VB2', ó, mais VC menos 50, que está para baixo, igual a zero. Daí, o VC você já determinou. Você vem aqui e coloca no lugar do VC 17,61. Menos 50 igual a zero. Você passa isso
para o lado de lá da expressão da igualdade e você chega no V duas linhas B. Então, você achou todas as forças verticais, as reações de apoio. E aí, se achou V' B e VB duas linhas, qual que é então o VB, pessoal? O VB vai ser exatamente a soma das duas parcelas. E somando as duas parcelas, você acha esse valor aqui. Então, com isso, nós achamos as reações de apoio. Separamos em tramos, né? Colocamos momentos respectivos, que nós achamos ali pelo método de Cross, ou processo de Cross, né? E aqui estão as reações, né, de apoio. E com elas, daí você consegue fazer o diagrama do esforço cortante aqui, ó, que eu fiz aqui no F2, né? Aqui vamos chamar o nosso F2. Aqui está o diagrama de momento, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui, dá para aumentar a tela um pouco, ó. E agora eu vou fazer o diagrama de cortante, ó. Eu venho aqui à esquerda, né? Ó, diagrama, o primeiro e o segundo é para a linha de influência que nós vimos nas aulas passadas, né? Linhas de influência. O primeiro é para o diagrama, para os diagramas. Clico lá e vou aqui no esforço cortante. Aí. Né? Vou diminuir um pouco aqui para poder enxergar. Esse é o diagrama do esforço cortante. E aí, ó, vamos até conferir, ó. Essa relação de apoio deu 20,7. Quanto é que deu no nosso método de Cross? Ó, no nosso método de Cross, deu 20,74. Vamos lá, aqui, ó. Aqui deu 56,65 e 17,61. 56,65 e 17,61. Né? Que daí eu vou mostrar as reações de apoio, pessoal. Ó. 20,7, né? Vou aumentar um pouco para a gente chegar, ó. 20,7. Aqui deu 56,17. Voltando lá no nosso, ó, 56,65. Está dentro. E o outro deu 17,61. E no F2, vamos trazer aqui de volta, ó, 17,61 e aqui deu 17,6. Né? Então, resolvemos uma viga hiperestática, nada melhor do que já fazer um exemplo pelo método, né? Isso você resolve qualquer viga hiperestática pelo processo de Cross, né? E daí você pode usar o F2 para dar uma conferida se os teus valores estão corretos, né? E daí eu já coloquei, já tinha até copiado aqui, ó. Fiz aqui, ó. Eu tirei lá a cópia do F2 que está aqui, ó, né? Que está aqui, isso daqui. Né? A diagrama de momento fletor, né? E o cortante aqui, o esforço cortante. Agora, só uma pequena observação aqui, pessoal, que aonde a cortante é zero, engenheiro, ó, aonde a cortante é zero, o momento fletor passa por um ponto de máximo, ou, como queiram, os matemáticos, passa por um ponto de inflexão, né? Porque a derivada da cortante é o momento fletor. Né? A derivada do esforço cortante é o momento fletor. Então, aqui, ó, aqui também, ó, aonde, olha aqui que a cortante passou por um zero. Ó,
Ó, o momento fletor também passou por um máximo, né? Certo? Então, onde a cortante é zero, você vai ter o teu momento fletor vai passar por valores máximos. Não se necessariamente significa que será o maior valor da viga como um todo, mas ele vai passar por valores, né, por um máximo, mesmo que seja local, um ponto de inflexão, né, que ele vinha diminuindo e de repente ele começou a variar, subir. Isso que é o ponto de inflexão. Você tem ele está diminuindo, de repente ele começa a subir. Esse é o ponto de inflexão aqui, ó. Ele estava diminuindo, né? No caso aqui, aumentando, né? O momento fletor, de repente ele começou a diminuir. Esse é o ponto de inflexão. E quando acontece isso, é porque a sua cortante está passando por um valor zero, né? Por um valor zero. Então, pessoal, a aula de hoje seria essa daí. Alguém, né? Se alguém tem alguma questão, você vê que né? Eu acho que é uma das, se não for a disciplina mais avançada, né? De um curso de engenharia civil, é uma das mais, né? Porque o grau de dificuldade vai subindo, né? De repente que, né, as pessoas estão mais preparadas num final de curso, como tem vários aqui que estão em final de curso de formação aí já, a Rayano Laerte, o Dionísio, o Marcelo, né? Alguém mais está junto nessa turma aí que eu falei? Então, essa turma já vai se formar o ano que vem, né? Então, né? E os outros, né? Eu peço um pouco de paciência para entender isso, né? Mas eu afirmo que é uma disciplina bastante avançada de um curso de engenharia já, né? Na verdade, eu acho que é a mais difícil do curso de engenharia é essa, mas também eu achar é muito relativo, né? Agora, é esse conteúdo aí, pessoal. Ó, se quiser, a gente pode dar até um zoom aqui, ó. Nossos cálculos foram esses daí, todos esses daí, né? Vamos ajustar aqui, ó, né? Você olha que nós tivemos aqui, ó, a tabela, duas tabelas, todo esse momento aqui, esse cálculo, né? Deixa eu aumentar aqui, porque ali não interessa, né? Se der para você, se vocês tiverem tempo, né? Eu não vou colocar, eu que vou fazer a prova de vocês, né? Eu não vou colocar uma questão dessa na prova, né? Nem dá, né? Mas se der para vocês, se tiverem assim um horário disponível, tenta refazer essa questão, né? É importante para a gente desenvolver esses saberes, né? Então, aqui todo o processo está aqui, ó. Nota que eu sempre costumo trabalhar nessa vertical e na apostila também ele orienta, até porque se não trabalhar, não tiver essa orientação, né, vai ter algum problema depois na conta, né? Então, daí passamos aqui, ó, daí entramos para... Porque só calcular os momentos não adianta, você precisa, né? Nos apoios, você tem que calcular as reações de apoio, traçar o diagrama de cortante e o diagrama de momento fletor. Aí sua viga vai estar com os esforços solicitantes determinados, né? E aqui ainda usamos o F2, né? O F2 ainda colabora com a gente para dar uma checada, né? Porque você vê que se troca um sinalzinho durante toda essa conta aqui, né? Esse processo de conta aqui, o resultado vai ser comprometido, né? Então, esse aqui é o todo o processo aqui, ó. Esse daqui tem que ter calma, não adianta que... Cálculo, pessoal, estrutural, não adianta querer fazer correndo e achando que sei de cabeça. Na hora que você faz o cálculo, vai registrando, porque se der um probleminha no final, você consegue ter um histórico de avaliar, né, aonde e identificar o que aconteceu no processo aí, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje seria essa daqui, né?
Se alguém quer falar alguma coisa, pode falar aí, estou à disposição. Vou encerrar então a gravação e eu continuo aqui para conversar sobre a prova com vocês aí.